São Paulo, né? E quando o papo chegou lá, de quem é culpado não é, o couro comeu lá, quando falamos do Raí e tal. O Muricy Ramalho deu uma entrevista para o Mesa Redonda, a produção da Gazeta. Foi. O meu amigo Flávio Prado. Vamos ver o que o Mujica falou, tem aí as aspas do Muricy. Vamos lá colocar rapidinho, que é o seguinte, olha, na época, elogiei demais, né, aí a vinda de ex-jogadores para a diretoria do São Paulo. Porque são jogadores que conhecem futebol, são do clube, têm história no clube. Elogiei demais. Para mim, foi a melhor coisa que fizeram. Até aí, ok. Mas, vai me desculpar, no final não ouviram o Ricardo Rocha, nem o Lugano. O Raí ficou meio que sozinho e, na minha opinião, fez igual aos outros. Estamos com problema? Manda embora. O que aconteceu nos últimos 5 jogos? Nada. Ou seja, o Muricy fala a mesma coisa que eu falei também. Você entendeu? Eu acho o seguinte, eu repito. Eu entendi recado aí. Hã? Eu entendi um recado aí. Não foi nem detonando o Raí, muito menos os ex-jogadores. O recado foi para o Leco. Lógico. O Muricy e o Leco não se bicam de forma alguma. Espera só um minuto. Tem também pro Raí, sim. Tem, sim. Tem. Como não? Põe a segunda parte aí. Pro Raí. Mas não ouviram nem o... Põe ali de novo. Peraí. Vamos fazer igual aquelas aulas portuguesas. Análise da frase. Olha lá. Mas vai me desculpar. No final, não ouviram o Ricardo Rocha nem o Lugano. O Raí ficou meio sozinho. E, na minha opinião, fez igual aos outros. Estamos com problema? Manda embora. O que aconteceu nos últimos 5 jogos? Não, tem também uma crítica ao Raí. Tem crítica, mas eu acho que o endereço principal é o Leco. Essa hora o Raí ficou meio que sozinho. Esse sozinho é abandonado pela presidência. Não, meio que sozinho não. O Raí não está abandonado pela presidência. Sozinho não. O que eu quero só dizer é o seguinte... Nessa decisão, então, como não está abandonado pela presidência? Se ele ficou meio que sozinho e tomou as decisões e foram decisões equivocadas... Vem cá. Se ele não queria, vamos supor, se ele não queria que mandasse o Aguirre embora faltando 5 jogos, se ele não queria que o treinador fosse o Jardine, se ele não queria que o Diego Souza saísse, então, fala, olha, já que estão fazendo tudo que eu sou contra, eu estou indo embora, por que não foi? Apego ao cargo. Não quer largar o osso. Exatamente. Apego ao cargo. Então, é conivência. Ele é tão culpado quanto o Leco. Claro que é. Porque se o Leco está tomando as atitudes aí, o Raí não compactua com elas, mas abraça a ideia e continua no cargo, porque ele é tão conivente quanto o presidente que está tomando as atitudes. É ele mesmo que está tomando as decisões? O Jardine ali foi o Raí, ele assume todas as decisões. Então, aqui tinha 2 informações. O Sormani tinha falado que foi o Leco. O Pascoal tinha falado que era o Raí. Não, eu falei no ano passado, que era o Raí. A informação que eu tinha no ano passado, quando saiu o treinador de São Paulo, o Aguirre, a informação que eu tinha é que o Raí é quem bancaria a presença do Jardine. O Sormani trouxe uma outra informação de que a sugestão foi feita pelo Leco e o Leco é quem impôs a manutenção do Jardine. A informação que eu tinha no ano passado é que era o Raí que tinha encampado essa ideia de colocar o Jardine como treinador. Independente de quem bancou o cara, Pascoal, o Raí, se ele foi conivente com a decisão do presidente, ele é tão culpado quanto. Ele assinou um recibo. Concordo com você. Então o Raí ele tem que ser cobrado sim. O Raí ele teve méritos aí também na contratação do Hernanes, ele teve mérito na contratação do Pablo, porque essas 2 contratações, quando pintaram na mídia, São Paulo acerta com o Pablo, São Paulo acerta com o Hernanes. Foi um negócio que não foi ventilado, não criou-se uma novela, como costuma se criar quando é um jogador impactante. Não houve um leilão, esse aqui está pagando tanto, São Paulo está cobrindo oferta. Não, o São Paulo foi pontual, o São Paulo foi mortal. O São Paulo chegou ali e cravou as 2 contratações, ponto, excelente. Mas no restante do ano, a administração foi um fiasco, cara. O Leco hoje na presidência do São Paulo é uma piada. O Raí, ele está indo para o mesmo caminho, porque o Raí, querendo ou não, junto com o Ricardo Rocha e com o Lugano, por mais que tivessem outros rótulos, os cargos ali de cada um, o Lugano ele cuida da parte institucional. O Ricardo Rocha era um outro cargo, não sei o quê. Mas os 3 apitavam, os 3 sentavam e conversavam a respeito do planejamento de futebol. Claro que faziam. Você não se engane pela nomenclatura do cargo, mas os 3 decidiam sim. Em determinado momento, o Ricardo Rocha começou a perder força, ele quis ir embora. O Lugano, nesse caso, quando ele estava no Uruguai e o São Paulo decidiu mandar embora o Diego Aguirre, o próprio Raí fez isso e falou, liguei pro Lugano, mas eu não consegui falar com ele, tomei a decisão. E aí depois o pessoal, o Lugano tá com você, pegou e falou, eu tô acima do Lugano. Ele deixou isso claro na entrevista coletiva, que ele não precisava ligar pro Lugano para demitir alguém. O Lugano não é diretor de futebol. Mas eu sei, mas ele tá... Só um minuto. A informação que eu tenho é o seguinte, que o Lugano
só teve influência, era chamado quando foi o Aguirre. Porque naquela conversa de cada um perguntar quem era o treinador... Essas duas últimas reuniões eu sugiro o Aguirre. Então, essas duas últimas reuniões do Cuca, nas duas últimas terças... Desculpa, o Lugano, pra você ver como ele estava no futebol, aí envolvido até, Benjamin, teve um lance no Morumbi, no qual o árbitro está indo embora para o vestiário. Ele está ali fazendo a função que o dirigente faz. O Alexandre Matos era embaixador, mas dirigente ele é. Não, mas só não era. Não, ele está dizendo que aquela história do árbitro ali não equivale à atuação. Ali parece atuante. Ele só era atuante na época do Aguirre, porque naquela reunião lá que ele sugeriu o Aguirre como treinador. Ele falou, sugeriu, foi ele. E como ele é uruguaio, amigo do Aguirre há muitos anos, o Aguirre também tinha uma relação muito boa com ele. E até onde sei, tudo que aconteceu no futebol, até onde sei, o Lugano foi o contrário a tudo. Então ele tinha influência, ele então tinha atuação, ele era atuante. Ele não era tinha, atuante. Ele era perguntado, o que eu sei, ele era perguntado na época do Aguirre. Claro, só. Ele pode ter sido o voto vencido, mas participava. Mas ninguém perguntou para ele se o Jardine tinha que ser técnico. Claro, pior que mandaram o Aguirre embora. Ele falou, perdi força. Escuta, perdi força. Sim, o Ricardo Rocha aqui no programa. Aí você é embaixador do time. Uma coisa certa, quando o Aguirre sai do São Paulo, e o Ricardo Rocha encaminha a saída dele do São Paulo Futebol Clube, o Lugano foi colocado como diretor institucional. Lembra que um dirigente me falou que um falava muito e o outro... falava que não devia. Entrava onde não devia? Lembra que um dirigente... Aí depois o senhor Mani foi descobrir aí quem é o que falava muito. E era o contrário do que a gente imaginava. Então, a informação que eu tinha. Então, aí o que aconteceu? O São Paulo, a partir daquele momento, trabalhou com com dois, mas com três. O Alexandre Pássaro também trabalhou nisso. O Alexandre Pássaro, o Raí e o Leco. Nessas duas últimas reuniões que o São Paulo teve, duas últimas terças-feiras no São Paulo Futebol Clube, o Cuca esteve conversando com o Pássaro, com o Raí, com o presidente do São Paulo e com o Lugano. O Lugano participou dessas duas últimas reuniões. Ele é uma figura no São Paulo Futebol Clube. Então, já estão lá decidindo, como disse o atual treinador, eu não sei como é que eu falo, Mancini, se é treinador, diretor, eu não sei, diretor, treinador. É o interino. O interino como treinador do São Paulo, disse que ele não quer falar disso, porque o São Paulo tem um planejamento a partir do meio do ano, quando parar para a Copa América. Então, gente, eu não sei mal o que é. Pascoal, se o Lugano não fosse ele não queria falar. O que foi? Disse que não queria mais falar a respeito de contratações. O Mancini. O Mancini não queria... Você escuta duas coisas ao mesmo tempo, você se atrapalha. O Mancini disse que ele não falaria mais sobre o assunto da saída do Diego Souza, porque existe uma situação secreta do que eles vão montar uma estratégia para depois do meio do ano. Quem disse isso? O Mancini, Cáspico. Ele fala e não dá os nomes. Se o Lugano não fosse importante... Quem falou? Boa, Pascoal, não dá moleza não. Se o Lugano, Pascoal é duro. Não, porque se eu falar, o retardado sou eu. Então, cara, tá de brincadeira. Eu falei 4 vezes a mesma coisa e ele não entendeu. Você chamou ele de retardado, Pascoal? Quem? Benja. Ele é retardado? Não, ele é pouco. Precisa de um muito retardado, não serve. Olha, é brincadeira, cara. Ele tem uma dificuldade de entendimento. Vou falar pra você. Se precisar de um idiota, ele não serve. Hein? Vamos lá. Agora, o São Paulo está pensando em contratar 2 atacantes de velocidade, o São Paulo quer contratar um meia de ligação, quer contratar 2 laterais. Quer contratar o Tietê São Paulo inteiro de novo, hein? Começa tudo de novo. E nós vamos chegar no meio do... Quando parar para a Copa... Agora, foi pedir pro CC, os caras falaram do... Como é que é o nome? Não, o time não. O Dinamo de Kiev, 4 milhões. Hã? 4 milhões. 4 milhões do quê? De rabanete? De euros. 4 milhões de euros. Queremos recuperar pouquinho do que nós gastamos. 4 milhões de euros. O cara falou, o São Paulo falou, mas dá para emprestar? Os caras... Não tem como. Aí foram atrás do Queno. Lá no, como é que é o nome do time? Pirâmides. 8 milhões. De que? Tâmaras? Chuviscando. 8 milhões de dólares. O dele é dólares. 8 milhões foi o que o pagou. 8 milhões de dólares. Uma em cima da outra. E vou te falar, Pascoal. Não dá para emprestar? Não. O Cuca ele não pode ter retardado a vinda dele para o São Paulo por causa dessa não vinda de reforços. Porque vocês vão se recordar muito bem quando o Cuca é apresentado no Palmeiras, a tromba que ele estava.
o bico que ele tava, do lado da dona Leila, que tava lá toda sorridente. Ele já sabia o que ele ia pegar. Vou esperar chegar, mas ele vai ter que assumir. Mas é aquela história assim. Então quando eu falei, eu tinha informação que o especulação, hein? Calma, isso é uma Não, pergunta que Tudo bem, mas o meu não era especulação. Não. O meu era uma Na época do informação Palmeiras, ele tava com de uma trombo assim. pessoa muito ligada ao Cuca naquele dia antes, de uma semana antes, e falou pra mim, o Cuca não tem nada. Veja, mas o médico e o Cuca vieram a público para dizer Ok. que sim, que ele não Ok. pode. Tudo bem, a pessoa que te Ok, disse... eu nunca pode vi um dizer negócio desse. monte Uma de pessoa coisa. tem um problema de coração, eu não sou médico, só não pois acho é, estranho. isso que eu tô falando. Porque se eu tenho um problema de coração, eu paro imediatamente. Ah, mas ele não pode ter fortes emoções. Ué, e daqui 2 meses pode ter fortes emoções? Não pode ter fortes emoções naquele momento. Mas Depois daqui de 2 meses recuperado. Não, depois de recuperado. Eu não sei Sim, mas qual é a ele não tem gravidade. nada, se ele só Ô, fez Benja, uma... eu só queria falar o seguinte, eu acho estranho o São Paulo, o Cuca, querer contratar aí 2 atacantes de beirada. Mas os que tem lá? O São Paulo tem jogador lá, ele tem o Everton. E ele aquele tem, Birubiru? Ele tem, acabou de contratar o Birubiru. Birubiru Ele tá tem, machucado. ele tem, O Everton ele também tem o tá Elinho, ele tem o Antony, Já voltou a correr. ele tem aquele outro que tá machucado também lá, o Rojas. Vai gastar mais dinheiro ainda. Tem o Carneiro que joga também? Tem o Carneiro que pode jogar por ali Carneiro, também, vai gastar mais dinheiro ainda. Qual mais que ele precisa? Um meia de ligação. O meia de ligação. Não, ele pediu um volante que é o Tietê, né? É o Tietê. Ele pede o volante, tudo bem. Os nomes- Estão abrindo os mão nomes do, que o Cuca do Jusilei. Então ele pede o volante. Mas tem lá o Luan aparecendo, tem o Lisieiro, tem o Hudson. Gente, eu não consigo entender. É por isso que eu falo do Jorge treinador Sampaoli. quer o time 4 dele. nomes, entendeu? O seguinte, no dia do Cuca eu falei aqui. Não, eu A sei, informação, eu sei. A Ele informação quer é o que time o elenco da foi dele. mal formado, o elenco foi mal elaborado e agora iam correr atrás. Falei no dia, falei vem 3 ou 4. E além de se o Pascoal falar sobre uma equipe vai gastar um caminhão de dinheiro, vai gastar 2. Porque Quem gasta errado, gasta 2 vezes. E outra, esses jogadores aí que precisa dispensar tem contrato. Por isso que eles deram o Diego Souza pro Botafogo. Deu. Toma. Não, os E três se o milhões vai Fluminense, receber os 3 e se o Fluminense Leva o Nenê. chegar, se o Fluminense chegar assim, escuta, eu não pago nada, eu banco salário, vai levar também. E se falar banco metade, o São Paulo metade também vai. Ó, a informação é a Mas o Nenê eu seguinte, não o São Paulo, dispensaria não, hein? O Nenê é um dos melhores jogadores que o São Paulo tem no elenco. o São Paulo está numa sinuca de bico das maiores pela seguinte, ele precisa gastar para contratar quem o Cuca pediu, mas está com o orçamento completamente comprometido devido à vergonha que passou na Libertadores. É, isso O São aí. Paulo contava com a grana da Libertadores para se reforçar. No mínimo 25 milhões. Então que não contava. bancasse um treinador na hora que não era pra Exatamente. bancar. Agora aí a Conta culpa é com da o negócio, diretoria. concordo Essa com você, diretoria perfeitamente. amadora. Concordo com que tem você. o São Paulo. Então Todo o São mundo Paulo disse hoje isso, Benjamin. todo mundo precisa gastar, vai precisar se endividar, caso necessário, e o Leco, para agradar o Cuca, talvez faça algum esforço ou alguma loucura, porém vai se complicar porque não tem a grana necessária para aquele momento. esqueçamos que precisa de dinheiro para reformar o clube. Também. Vai ter um custo também. Também. Não, Já isso aí vai ser de graça. Então, pera um pouquinho. Pensa que vai chegar lá com Tem uma lei, mangueira e vai tem uma lei municipal que diz que em situações desse tipo a instituição ou o proprietário de um imóvel fica isento de pagar o IPTU no ano seguinte. Pode até ser. Pode até ser. Embora clubes já tenham. Eu não sei quanto que o São Paulo clubes paga já têm, eu não sei de se paga. IPTU. Eu vi agora também Clubes teve já a têm enchente no ABC. isenção. Muita gente perdeu, tem isenção de um monte de Isenção. imposto. Aí eu não sei quanto Mas- que ele paga de mas tem que IPTU. fazer uma reforma, mas é isso que talvez, ele tá falando. eu não sei se esse dinheiro é não sei suficiente. se clube Acho paga que não. IPTU, Paga, paga, Ô, paga. sei, Já não sei. paga. Não, tá escrito lá. Paga, eu li paga, lá, paga. Olha, Tá pagando. Não pagava, passou a pagar. Então, quer dizer, você tem razão. Tem essa questão. Não sei se o IPTU vai ser suficiente para isso. Surgiram 2 fatos negativos para o São Paulo nesse momento. A eliminação da Libertadores, que é aquilo que o Facincani Perdeu falou. 25 milhões Perdeu, estimados. no mínimo. Estimados em 25 milhões. 25 milhões de alianças. Isso, 25 milhões de reais. 25 milhões de 25 reais. milhões de reais. Aliança. Aí tem o gasto com a reforma do Morumbi. Dupla reforma, porque estava limpando E voltou a ter chover de novo. problema. Quer dizer, são gastos que o São Paulo não previa. Agora ele vai contratar um monte de jogador para agradar o Cuca, sendo que tem jogador lá. Gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. São Paulo foi atrás de 4.